Exercícios que trabalham o músculo em comprimento longo são realmente superiores? Sim. Sim. Objetividade. Agora, posso ser... Claro. Ontem, eu vou fazer um registro aqui. Estávamos eu, Krause, Jonato e Dudu Halushi. Aí, Jonato, olha o podcast de amanhã, cara. Porque você e o Belmiro numa mesma mesa, nossa, 5 horas de podcast vai ser muito pouco. Mas enfim. Sim, estimular um músculo esquelético em comprimentos mais longos é uma providência estratégica para hipertrofia. Olha a ousadia. Eu diria, inclusive, para os músculos ainda não investigados. Ou seja, cuja hipertrofia, adaptação morfológica ainda não foi investigada. Então, se você está diante do seguinte objetivo, olha, eu quero priorizar, imagina, qualquer grupo muscular. Leve este grupo muscular, ou esta região, este músculo, a um comprimento mais longo e imponha uma resistência externa àquele comprimento mais longo. Latíssimo do dorso, mencionei pullover. Peitoral maior, poderia mencionar um supino, por exemplo, com dumbbells, se você me permite uma abdução em maior amplitude. Quadríceps, a própria flexão nórdica reversa, ou agachamento ajoelhado, minimizando essa tração incidente sobre o músculo reto femoral. Isquiosurais, stiff, por exemplo, bom dia. A comparação do italo-cassiano em amplitudes parciais na extensão de tornozelo. Eu ia eu ia fazer essa pergunta a seguinte para depois a gente seguir para os métodos, mas isso já faz um paralelo, né? Porque talvez esteja no mesmo contexto. A questão das parciais em posição alongada. Perfeito. Tem relação direta com essa questão de trabalhar exercícios que o músculo se encontra em posição inicial mais alongada, né? Tem uma relação direta, né? Perfeito, sim. E perceba, nós recebemos muitas dúvidas sobre, professor, o indivíduo acometido de condromalácia patelar. Ora, perceba, você precisa estimular os músculos do quadríceps em comprimento mais longo. Mas ele não sustenta. No comprimento mais longo sustentado pelo praticante. Quer levar comprimento mais longo sustentado pelo praticante? Exemplo. Não dá para manter a carga, né? Não dá para manter a intensidade. Mas que providências você pode agregar? Já podemos falar sobre elas. Ora, massageie esse músculo antes da sessão. Massageie esse quadríceps antes da sessão. A pretexto de modificar agudamente a extensibilidade e levá-lo a comprimento mais longo. Porque me parece, os colegas pensam assim, ele tem, por exemplo, ele passou por uma reconstrução de cruzada anterior. E aí limita o ângulo de flexão de joelho, no qual instará de quadríceps uma ação excêntrica. Na verdade, você precisa buscar o inverso. Você precisa buscar exatamente o comprimento mais longo sustentado pelo praticante, resistindo à ação excêntrica. Por quê? Porque você quer gerar um estímulo no intuito de aumentar o comprimento dessa fibra. E aqui nós precisamos pontuar, a hipertrofia muscular não é só um aumento transversal. Pode ser também um aumento de comprimento da fibra. Aquele trabalho Pincheira, 3 semanas de flexão nórdica, aumento de comprimento da fibra muscular, sem adição de sarcômeros, aumento de comprimento da fibra de um músculo. Legal, voltando. Você percebe a utilidade de estimular esse músculo em comprimento mais longo? Não só aqui pensando em estética, mas também nos programas de reabilitação. Ora, uma cabeça longa de bíceps femoral. O atleta sofre lesão por estiramento. Bíceps femoral, cabeça longa, fraco? Não, talvez sobrecarregado. Então, eu estou diante de uma lesão por estiramento, cabeça longa de bíceps femoral. A cabeça longa de bíceps femoral apresenta que ações no quadril? Extensão, rotação lateral, adução. E as fibras inferiores de glúteo máximo? Extensão, rotação lateral, adução. Ora, será que essa cabeça longa se encontra fragilizada ou sobrecarregada em decorrência de uma reduzida eficiência de glúteo máximo? Esse é um primeiro questionamento. E aí você bate em cabeça longa de bíceps femoral, flexão de joelho, porque é um flexor de joelho, e retroalimenta estímulos no sentido de sobrecarregá-la ainda mais. O Hamill denomina a cabeça longa de bíceps femoral como o boi de carga dos isquiosurais. Por quê? Ele sustenta uma carga não, digamos que, assumida pelo glúteo máximo, porquanto reproduz as mesmas ações. Só que é um músculo que apresenta fibras curtas, é um músculo que biarticular e, porquanto apresenta fibras curtas e se trata de um músculo penado, é mais suscetível à lesão, o mais suscetível à lesão dentre os isquiosurais. Como é que eu vou trabalhar esse músculo? Numa mesa flexora, fortalecendo a cabeça longa do bíceps femoral, ainda mais em flexões de joelho? Ou podemos pensar, como eu posso levá-lo a um comprimento mais longo? Professor, mas o stiff do meu aluno
com 30 graus de flexão de quadril, considerando o zero aqui, posição inicial, ele já começa a perder. Ou seja, ele já começa a retificar essa coluna lombar. Legal, cara. Estimula o cara no banco romano, você já tem torque desde a saída do exercício, desde uma posição de quadril neutro. Leva para o banco romano. No banco romano, você pode aplicar até uma amplitude parcial nos primeiros graus de flexão de quadril. Então, os estímulos pequenos podem ser úteis para grandes adaptações. E, paralelamente, se eu estou diante de uma hipotética substituição de demanda de glúteo máximo para cabeça longa de bíceps femoral, dar ênfase a este glúteo máximo. Tem autores que propõem o trabalho dos isquiosurais somente em ações excêntricas. Ou seja, sob o argumento de que os posteriores de coxa, famigerados posteriores de coxa, não foram idealizados para produzir flexão de joelho, mas sim resistir à extensão de joelho combinada com flexão de quadril. E faz todo sentido. As lesões por estiramento cabeça longa, por exemplo, se dão via de regra num gesto muito similar a este. Então, percebeu que a amplitude parcial, ela não faz, em comprimento longo, não faz só sentido para o indivíduo que busca uma resposta ao aumento do volume do músculo como um todo, enfim. Mas também deve ser pensada sob essa ótica de reabilitação de lesões, vou usar esse termo para ser mais didático, de prevenção, se for o caso, se existe, enfim. O conhecimento das adaptações morfológicas nos permite esse direcionamento. Então vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Krause ontem. Já tem umas coisas aí que meio que bateram de frente, né? Não, já deu. Aquela ali do Terra já... Sempre vai bater de frente, pra mas ele de forma... terra não é pra Exato. Mas de forma absolutamente respeitosa. Do Terra, né? Do Terra. Já foi diferente. Não foram congruentes as respostas. Mas em relação à questão dessa maior hipertrofia, né? Dessa vantagem para os músculos, para os exercícios que trabalham em comprimento longo, assim como parcial em posição alongada. Qual seria o preceito biomecânico para justificar isso? Que pergunta devastadora. Qual é a próxima? Podemos... Enfim. Difícil, porque eu vou lançar aqui uma hipótese. Ontem tiveram duas hipóteses, eu acho. Sim. A hipótese, para mim, que faz mais sentido é da teoria do comprimento heterogêneo de sarcômeros. Ou seja, vamos citar aqui o Walter Herzog. O músculo apresenta, porque nós estudamos na graduação aquela curva comprimento-tensão clássica, né, que se refere a um sarcômero. Pelo menos na sua origem, se refere a um sarcômero. Só que o Herzog vem nos apresentar o seguinte, olha, em qualquer posição, imagina um músculo, imaginemos aqui, vasto lateral, já foi citado com maior recorrência, um vasto lateral. Estou aqui sentado com o joelho flexionado a aproximadamente 90 graus. Haverá sarcômero em uma posição da curva e outros em outras posições. Ou seja, os comprimentos são heterogêneos. Se são heterogêneos, eu tenho formação de pontes cruzadas por mais sarcômeros, ou seja, numa condição ótima, nesta posição, e não tão favoráveis por outros sarcômeros. Só que, o que o Herzog argumenta, à medida que você leva o músculo a comprimento longo, essa heterogeneidade é exacerbada. Ou seja, eles se tornam ainda mais heterogêneos no que tange ao comprimento. E mais heterogêneos na condição de formar pontes cruzadas. A ponto de, dando continuidade a esse alongamento, alguns sarcômeros perdem a capacidade de formar pontes cruzadas, enquanto outros mantêm. Essa menor quantidade de sarcômeros formando pontes cruzadas, perceba, eu estou falando diante de autoridades. Essa menor quantidade de sarcômeros produzindo tensão ativa para sustentar aquele alongamento implica em maior estresse mecânico. Foi o que ele falou. Estresse mecânico. Eu tenho uma resistência sendo oposta ou imposta a uma menor quantidade de sarcômeros, aspas, ativos e outros, aspas, estourados. Você entende por que eu não coloco como intercambiáveis as adaptações obtidas em estímulos impostos ao músculo em comprimento mais curto versus mais longo? Porque estes sarcômeros aqui que se encontram desfavorecidos no comprimento longo, talvez sejam exatamente aqueles que garantam a produção de tensão ativa quando o músculo é levado ao comprimento mais curto. Entenda a lógica? Eu posso aqui, professores, estar viajando. Não. É exatamente o que eu falei. A minha hipótese foi exatamente... Porque aquela história do ramo ascendente e o ramo descendente da curva comprimento e tensão não faz muito sentido. E tem um detalhe.
Poxa, você pega o trabalho do Nosaka, 2001. Os caras usaram o isocinético, flexores de cotovelo. Do meio aqui, aproximadamente 90 graus, para extensão. E daqui para, ou seja, parcial em comprimento curto, parcial em comprimento longo. Vamos usar esses termos. Dinamômetro isocinético só excêntrica. Avaliaram marcadores de dano. Qual das duas intervenções ensejou um aumento de marcadores de dano de maior magnitude? Comprimento longo. Inclusive, pós-sessão eles avaliaram a produção de torque na flexão isométrica do cotovelo. Uma queda para quem foi estimulado em comprimento longo e uma queda não tão substancial, para quem estimulou em comprimento curto. Por essas razões, ou seja, você opõe o estresse ou impõe o estresse mecânico aumentado em comprimento longo e gerar um hipotético dano em maior magnitude, eu costumo dizer, poxa, você vai adotar uma sequência para isquiosurais. Convém iniciar pelo stiff? Será? Predominantemente excêntrico, comprimento longo. Olha o estresse que você vai impor aos isquiosurais no início da sessão. Agora vamos inverter. Uma mesa flexora. Façam essa prática, ou seja, coloquem em prática essa ordem. Em uma sessão, comece pelo stiff. 4 ou 5 séries bem conduzidas, um bom stiff. E siga para a mesa flexora, 4 ou 5 séries. Conte o número de repetições realizadas aqui nessas 4 e nessas 4. Na outra sessão você inverte, começa pela mesa e conclui pelo stiff. E verifique o desempenho obtido em cada uma das sessões. Então, a razão pela qual nós podemos esperar essa maior adaptação, essa maior resposta em comprimento longo, eu só encontro como melhor argumento, a proposição baseada na teoria do comprimento heterogêneo dos sarcômeros. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.